Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos aqui a mais uma lição, a 22ª lição. Hoje vamos abordar a questão da duração das conversas, o tempo das conversas, o tempo da atuação cênica. Qual é o tempo ideal para a atuação? Quanto tempo deve durar, digamos, a performance? Enfim, nós sabemos os monólogos, até que ponto é que eles são positivos ou em que momentos é que podemos ter esse monólogo, porque existe toda uma técnica para fazer o monólogo, para encenar esse monólogo e prender através do monólogo, mas quando estamos em peça viva, o tempo em que o personagem fala com ele próprio sem interação com o outro personagem pode de alguma forma afastar e quebrar a ligação emocional com o público. Daí, os grandes monólogos com grande carga dramática surgem sempre como uma interpelação direta ao público que não o deixa respirar. E isso é importante, esse pace, esse ritmo, pace é a expressão em inglês, esse ritmo constante na duração das conversas. Esse ritmo é importante, não é? Portanto, para que a presença não se esvaia. Se estamos com um texto monocórdico, lento, monocromático, de difícil percepção, opaco, baço, evidentemente que isso põe em causa a presença e limita a intensidade cênica. Não é isso que queremos. Queremos uma duração que seja das cenas e percebermos o seu valor dramático de intensidade baseado numa atuação que seja contínua, trabalhada de uma forma contínua. Portanto, aqui estamos mais uma vez inspirados pela obra de Richard Boleslavsky, Acting the First Six Lessons, e a frase motivadora desta duração das conversas, quanto tempo é que devem durar, este tema da duração das cenas e do valor dramático da intensidade. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Isto é uma frase de Fernando Pessoa que eu trago aqui porque realmente é intensidade. E a intensidade tem a ver com esta interpelação direta. Por isso o monólogo tem que ser feito de uma forma muito intensa do ponto de vista emocional. Dito isto, o objetivo do exercício que vamos trabalhar hoje, desenvolver a presença, a intenção, a intensidade no tempo certo, ok? Ou seja, aqui é muito importante a pertinência, o momento certo para atuar, para entrar em palco, para fazer a sua cena e criar o seu impacto. A conexão emocional em cena depende da qualidade do momento vivido, não da duração. E cá está, mais uma vez, nós podemos ter monólogos que são longos, mas que são tremendamente eficazes do ponto de vista emocional. Pensemos no monólogo de Hamlet, Shakespeare, em que toda a carga dramática e o monólogo acaba por ser longo, no fundo, em que nós temos o príncipe da Dinamarca a interpelar diretamente um diálogo acerca da morte, acerca do ser e não ser, perante a plateia, e tudo ali tem a ver com estímulos constantes, a interpelação direta ao público e a criação de um momento de tensão emocional muito forte, que vem do texto, obviamente, mas vem essencialmente da interpelação direta acerca de um tema fundamental, ou seja, fazer parar de alguma forma o espectador, porque é um monólogo, não é? Não tem contrator, e aquele momento de tensão cria ali uma necessidade de auto-interrogação de quem está na plateia acerca das verdades essenciais da vida. E isto cria a tal conexão emocional. Portanto, o monólogo não pode ser algo, digamos, baço, algo nubloso, sem grande sentido, tem que ser algo profundamente vivido e que agarre, digamos assim, o público naquilo que é o mais essencial. Portanto, o foco deve ser na verdade emocional, no impacto e na escuta cênica. Temos os três na cena de Hamlet. Temos uma verdade emocional, que é a sensação de que se foi traído, se foi profundamente traído pela pessoa que mais o devia proteger, alguém em quem ele confiava e que no fundo o traiu, que queria ficar com o trono dele. E portanto há essa sensação em Hamlet. Hamlet tem isso, tem essa verdade emocional, o impacto que tudo aquilo tem sobre ele, a traição, a forma como ele foi completamente usado, como é que ele foi manipulado no contexto da peça, e depois isto obriga a que o público tenha uma escuta cênica, que o público esteja em interação e faça parte da cena. Isso é muito importante em termos de atenção dramática e do objetivo. Portanto, etapa 1, a preparação, aqui deste exercício, a criação de cenas curtas, 10 a 20 minutos, e cá está. O foco, conexão emocional imediata, leveza e divertimento, tensão emocional com energia motriz, e cá está, a emoção deve ser genuína, mas disciplinada pela lógica da cena. Há sempre aqui uma necessidade da contenção, da disciplina, do controle, que é fundamental para que as coisas resultem.
A criatividade e a naturalidade têm que ser sempre pautada por determinado tipo de limites que devem ser trabalhados de forma constante. Portanto, este aspecto é assim sempre muito importante quando estamos a trabalhar técnicas de palco, ok? Portanto, isto para mim parece-me profundamente importante que seja dito. Depois, não ensaiar online ou fora de contexto. Ou seja, deve-se fazer uma preparação prévia ao momento em que se entra em palco. Não se vive por mensagens, vive-se o momento. Deve-se improvisar a cena com um limite de 20 minutos. Não se deve revisitar o roteiro e deve-se confiar na preparação e no instinto. Ou seja, esta é a regra de ouro, não é? Ou seja, basicamente levar a sério o momento da atuação em palco e ao mesmo tempo ter o roteiro na cabeça o suficiente para confiar que tudo vai correr bem a partir do momento em que vai atrás do instinto com base naquele roteiro que já domina. Portanto, esta é a regra de ouro para que as coisas saiam bem, digamos assim. Depois, um investimento dramático, que é a terceira etapa, ajustar a intensidade à troca emocional. Nós estamos sempre em adaptação vibracional e emocional com a pessoa com quem interagimos. O ator maduro mede, observa e regula, ok? E, portanto, a maturidade vem desta capacidade de medir, observar e regular consoante o contexto. Isso é o mais importante. Portanto, evitar exageros antes da hora certa, ler o parceiro de cena, moderar a sua energia para manter a tensão viva, ok? Portanto, é isto que é importante, é equilibrar estes três aspectos, evitar os exageros, ler o parceiro de cena e moderar a energia para manter a tensão viva. São esses aspectos do investimento dramático que são absolutamente essenciais. Igualmente aqui em termos de reflexão, o valor da performance não está na duração, está na verdade, emoção e na atenção criadas. Este é o aspecto essencial, focar a verdade, a emoção e a atenção naquilo que se está a fazer, ou seja, ter alma, ter verdade naquilo que se faz. O que você pensa e sente e faz em palco deve ser uma unidade, ou seja, não existem separações. Esta verdade interna tem que transparecer à medida que se entra no palco. E isto faz aumentar exponencialmente o valor de performance a partir do momento em que temos essa noção de que tudo está ligado e de que não é propriamente a duração, é sobretudo a forma como atuamos, ok? Esse é o aspecto importante aqui. Exercício de síntese. Portanto, vamos então para um exercício mesmo efetivo, de síntese final de tudo o que tivemos aqui a falar, ou nestes últimos slides. Então, 2 frases por personagem. Isto terá uma duração de 3 minutos. A base ou o tema é um segredo não dito que sustenta a atenção, ok? Portanto, você deverá ter com o seu parceiro, com o seu colega, isto é para ser feito a 2. Portanto, essas duas frases deverão ser ditas. 2 frases, por exemplo, eu sinto que temos uma visão de mundo em comum e que iremos viajar em breve para a Tailândia. Gostaria muito de estar contigo e seria para mim transformador sentir essa energia leve e espetacular da Tailândia, por exemplo. Uma qualquer frase. E a partir dessas frases, das 2 frases, vamos depois haver um segredo, há qualquer coisa que não é dita, a razão porque vai para a Tailândia, a razão porque faz a viagem, se calhar há ali exatamente da parte do personagem uma intenção de fugir a algo que é imediato, ao projetar no tempo um projeto, uma expectativa em relação ao outro, e isto cria a tal intensidade com poucos elementos, ok? Isto é muito importante depois de toda aquela visão do que é o principal objetivo de uma carga dramática, como é que ela se estabelece, ok? Finalmente, ferramentas digitais e criatividade. Use ferramentas digitais, grave e reveja cenas curtas, avalie o tempo e impacto, crie roteiros colaborativos online. Portanto, este aspecto é muito importante. Não faça ensaios, use mesmo as redes sociais para se treinar, para fazer, para criar. Quanto mais criar, quanto mais gravar a rever, mais terá conhecimento do pormenor, daquilo que ficou bem, daquilo que falhou. Leia-se, veja-se, entenda-se, digamos de forma técnica, perceba onde é que tiveram as falhas e tenha essa capacidade criativa, não é? Isto vai fortalecer o seu foco e vai ao mesmo tempo permitir limitar as falhas, as coisas que correm menos bem. Portanto, isso vai ser importante. Vai ser também revelador daquilo que é a vossa capacidade de criar processo dramático em si mesmo. E portanto não estar aqui muito preso ao papel e ir para a ação, embora
tenha a noção daquilo que tem que ser feito, não é? Daquilo que tem que ser planeado, não tanto a nível da criação de roteiros colaborativos, mas essencialmente a nível da forma como vocês se colocam, da forma como vocês se testam, da forma como vocês se sentem enquanto atores em palco, porque é aí que está verdadeiramente a vossa capacidade criativa e é nisso que devem apostar para que tenham uma capacidade criativa que fortaleça o limite e o foco que vocês têm que ter em cena, ok? Foi a lição 22, voltamos-nos a ver amanhã, até lá despeço-me cordialmente.